Imagine um momento de grande avivamento na igreja primitiva. Os discípulos, cheios do Espírito Santo, pregavam com ousadia, e muitos eram acrescentados à fé. Entre eles, havia um casal chamado Ananias e Safira, conhecidos entre os irmãos. Eles tinham uma propriedade e, inspirados pelo exemplo de outros fiéis, decidiram vendê-la para contribuir com a obra de Deus. No entanto, dentro de seus corações, um pensamento ardiloso crescia: e se ficassem com parte do dinheiro para si? Eles poderiam doar uma quantia significativa e, ainda assim, garantir um conforto pessoal. Assim, arquitetaram um plano e entregariam uma parte do valor ao apóstolo Pedro, mas fariam parecer que era a totalidade da venda. Quando Ananias trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos, Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou diretamente para ele e disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da herdade? Enquanto a possuías, não te pertencia. E depois de vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ó Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículos 3 e 4. No mesmo instante, Ananias caiu morto, e grande temor tomou conta de todos que estavam ali. Alguns jovens se aproximaram, enrolaram seu corpo e o levaram para ser sepultado. Cerca de 3 horas depois, sem saber do que acontecerá com seu marido, Safira chegou ao mesmo lugar. Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 8. Ela confirmou a mentira. Então, Pedro lhe disse: Por que vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também a te levarão. Ó Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 9. No mesmo instante, Safira caiu sem vida. Os mesmos jovens que haviam enterrado Ananias levaram-na para o sepulcro. E a igreja foi tomada de um grande temor. Esse episódio demonstra a seriedade de servir a Deus com sinceridade e integridade. A igreja primitiva crescia em poder e temor, e o Senhor exigia pureza entre os fiéis. Ananias e Safira não foram punidos por não doarem tudo, mas por mentirem ao Espírito Santo. Eles buscavam glória diante dos homens, mas negligenciaram a verdade diante de Deus. Esse relato é um alerta sobre o perigo da hipocrisia e da desonestidade espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus não pode ser enganado e que a verdade sempre prevalecerá. Como está escrito em Provérbios capítulo 12, versículo 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite.